você abrir a sua Bíblia, lá no livro de Gênesis. Hoje pela manhã, nós começamos aqui na nossa escola bíblica dominical a estudar uma revista nova, né? E essa revista vai andar com a gente com um panorama do Novo, do Velho Testamento, e depois iniciaremos uma outra série com o Novo Testamento. E a primeira lição de hoje foi o livro de Gênesis. E nós aprendemos nesta manhã que o livro de Gênesis fala dos começos e também de alguns recomeços. E nessa noite, dentro dessa ideia da paternidade, eu queria apenas meditar brevemente com você sobre como que é a paternidade à luz dos conceitos de vida, à luz do padrão de Deus. Porque esses homens que acabaram de ficar em pé e agora estão assentados novamente, nenhum de nós servimos como padrão de paternidade. Porque nós nos esforçamos, tentamos, como eu orei, tantas são as circunstâncias que se apresentam para nós na vida, e nós como pais, como líderes da casa, como responsáveis pelas crianças, pelos filhos, temos que responder a tantas situações diferentes e a gente não sabe como fazer, nem sempre sabemos. Então, se não sabemos, corremos o risco de falhar, corremos o risco de errar. Então, nenhum de nós que recebeu essa lembrancinha hoje temos condição de ser um padrão de paternidade. Por isso eu preciso olhar, porque em algum lugar deve haver um padrão, em algum lugar deve haver uma fonte onde eu possa me espelhar e me aproximar o máximo que eu puder daquele conceito, daquele valor, para que, na medida do possível, eu vá conseguindo ter sucesso nessa jornada, grande jornada, de educar um ser humano. Quando a gente pensa no Dia das Mães, quando a gente pensa na mamãe, a gente pensa em toda aquela situação de aconchego, de alimentação, de suprir as necessidades mais básicas da criança. Quando a gente pensa no papai, a gente pensa o pai talvez um pouquinho mais distante, lá fora, caçando, vamos dizer assim, trazendo sustento para dentro de casa. Natália, daqui a pouco, não vai demorar muito, vai entrar de licença maternidade. O Jean não. Essa criança que vem vai estar aconchegada nos braços da mãe. Ele não sei se vai ter 1 ou 2 dias lá, sei lá, e depois tem que ir lá para fora trabalhar. Então a gente tem essa ideia do pai mais, este ser mais batalhador, lá fora, entendo o que eu estou dizendo. E nós precisamos, meus irmãos, olhar para a palavra de Deus, porque ela é essa fonte para a gente. Aqui no livro de Gênesis, no capítulo 2, eu quero ler alguns versículos com você. Eu vou ler os versículos 8 e 9, depois eu vou pular para os versículos 15 a 18, e por último eu lerei o versículo 21 do capítulo 3. Tá? É fácil de você acompanhar aqui comigo. Se tiver alguém ao lado de alguém que está sem a Bíblia, por favor, oferte a sua, mostre o texto, para que essa pessoa possa acompanhar a leitura da palavra de Deus. E diz assim: ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora eu vou lá para o 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. E aí, no capítulo 3, no verso 21, a palavra do Senhor nos diz assim: o Senhor Deus fez roupas de pele, e com elas vestiu Adão e sua mulher. Amém? Aqui há para nós um modelo de paternidade a ser seguido, a ser compreendido e vivenciado no dia a dia dessa tarefa. Porque no primeiro momento aqui, meus irmãos, nós temos que entender que a arte de ser pai, ela tem que obedecer a alguns valores e padrões que estão acima de nós mesmos. Como eu falei, nós não temos condição de ser este padrão.
E esse relato da criação, nós lemos, pensando alguns versículos aqui, eles nos mostram quais são estes fundamentos, quais são os resultados que alguém tem, alguém consegue, quando coloca em prática esses princípios. E o primeiro princípio que eu quero destacar com você aqui de forma muito breve é que a paternidade saudável, à luz da Bíblia, é aquela que dá aos filhos a convicção e a certeza de onde eles vêm. Eu já comentei uma vez aqui com vocês que eu tenho um desejo que eu vou conseguir cumprir na minha vida. Esse não dá mais mesmo. Porque eu cresci e nós mudamos muito de lugar. Nós não tínhamos casa própria. Então, cada vez que não dava acerto com o preço do aluguel, meu papai e minha mamãe arrumavam uma outra casa e nós mudávamos para outra casa. Cheguei a mudar de cidade. E uma coisa que eu sinto falta, eu queria ter aquela casa lá da minha avó, onde os meus pais, minha mãe ou meu pai foram criados, aonde eu fui criado de repente. Quando eu viajo aí, sobretudo pelo interior de Santa Catarina, a gente enxerga algumas propriedades que tem 3 ou 4 casas ali. Aí com certeza deve ser a casa da vovó, já lá, aí os filhos, a outra casa talvez já deve ser até de netos, quem sabe, mas estão todos próximos, tem toda uma história, tem todo um contexto de onde vieram, e eu sinto falta disso. Eu gostaria de, não é um local somente, mas é porque com tantas mudanças a gente meio que perdeu um pouco da nossa identidade. E quando nós olhamos aqui esse texto da palavra de Deus, o Senhor diz que Ele colocou no jardim o homem que Ele mesmo formou. Então, quando o ser humano enxerga que para ser pai, para exercer uma paternidade saudável, o filho precisa ter consciência das suas origens, de quem ele é, a história que está por trás dele. Nós não temos muito esse hábito, mas algumas culturas têm o hábito de reverenciar seus antepassados, reconhecendo a história deles, o caminhar deles. E nós ouvimos as crianças cantando aqui: se estou hoje aqui, é porque veio alguém antes de mim. Papai e mamãe vieram antes de mim. Então é importante que nós, na tarefa de sermos pais, possamos dar esta segurança que é básica, é inicial para o desenvolvimento emocional de uma criança, de um ser humano. Ela precisa ter consciência de que ela não é obra do acaso, e que ela não está por aí vagando e surgiu em algum lugar e agora que se segure. Não. Ela nasceu de um lugar, de um porto seguro. É interessante a gente notar, por exemplo, as pessoas que têm fé em Deus e fazer um comparativo com as pessoas que não creem em Deus. As pessoas que não creem em Deus, elas vivem desesperadas. Falta muita coisa, elas podem ter sucesso na vida, elas podem ter uma série de realizações, mas quando questões mais profundas, como nós citamos hoje de manhã aqui, o irmão Félix, que estava dando aula, falou sobre 3 perguntas fundamentais que todos nós temos e a ciência corre atrás delas, ou são: de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu irei. Uma pessoa que tem fé em Deus, que entende que ela foi formada por Deus, que ela tem uma origem certa, que ela não é obra de um acaso, de elementos químicos que foram se juntando e por acaso está aí você, eu, a humanidade. Não. Quem crê que nós somos obra, feituras da mão de Deus, consegue enxergar a vida de forma diferente. Vai ter problemas, vai ter lutas com qualquer um, mas sabe que da onde veio é um porto seguro. E em qualquer circunstância, dificuldade, problema que enfrentar pela frente, sabe que pode voltar para lá, porque lá é um porto seguro. E entender aqui nesse texto que Deus colocou no jardim um homem que Ele havia feito. Esse homem poderia olhar e dizer assim: eu sei onde tem um porto seguro. E a palavra de Deus depois vai nos ensinar assim: eu sei em quem tenho crido, diz o hino que eu gosto sempre de lembrar.
e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu sei de onde eu vim. A irmã Lávia citou e pediu, na sua maneira poética aqui, que eu e você, papai, não participemos do grupo daqueles que são, ou os filhos, né, que são órfãos de pais vivos. Quantas crianças não têm seus pais por perto? Quantas crianças que talvez essa semana encontraram uma pessoa que diz assim: meu filho quer conhecer o pai, agora ele está pedindo para conhecer o pai, ele não tem certeza de onde ele veio, ele não tem certeza das suas bases, ele não tem certeza dos valores no qual serviu de berço para ele. Ele está soltinho aí, tentando achar um referencial. Que triste, meus irmãos, que triste isso. Quando nós temos essa base, meus irmãos, como eu falei, eu sei que eu posso ir até lá e eu posso voltar. Esse é o grande benefício de que Deus faz a mim e a você, quando Ele diz: fui eu quem formei você, fui eu quem criei você, fui eu que coloquei cada pedacinho, cada célula em você, do jeito que está aí. Então você pode confiar em mim, porque eu te conheço desde o início. Isso faz toda a diferença para a gente. O segundo ingrediente, o segundo fundamento de uma paternidade saudável da Bíblia é que ela vai prover também um ambiente saudável para o desenvolvimento desse ser. E é exatamente isso que Deus fez com Adão e Eva. Nós falamos bastante do paraíso. Todo mundo quer ir para o paraíso. Todo mundo quer viver no paraíso. Todo mundo quer ser meio Adão e Eva nesse aspecto. Por quê? Porque o paraíso remete à nossa mente, essa ideia do paraíso, um lugar onde todas as coisas funcionam direitinho, onde todas as coisas são boas, onde todas as coisas estão devidamente ordenadas, onde todas as coisas são funcionais, onde todas as coisas estão ali não por acaso, e nada do que está ali está sobrando, mas tudo tem uma função que me ajuda a crescer, viver, permanecer. Essa é a ideia de paraíso para a gente. E é interessante que no relato da criação, Deus prepara todas estas coisas antes. Isso mostra para mim e para você que quando nós queremos ser papai, ser mamãe, nós devemos sim preparar coisas antes. Porque uma vida é coisa séria. Uma vida é algo extraordinário. O Senhor Jesus morreu na cruz por mim, por você, mas se fosse apenas uma pessoa, apenas uma vida, Ele teria morrido da mesma forma. Porque uma vida para Deus vale muito. Por isso que antes de Deus criar Adão e Eva, ou Adão ainda no início, Ele proporcionou toda a condição para que Adão tivesse jeito de subsistir. Ele não criou Adão e deixou Adão passando fome num canto lá, enquanto ele ia ver como é que ia dar para essa terra produzir um fruto, para descer uma chuva do céu, para ter um jeito de sustentar aqui. Não. Primeiro Ele providenciou todas as coisas. Primeiro Ele organizou tudo. A minha cunhada, irmã mais nova da Carla, ela está para ter neném nesses dias. E como é gostoso a gente ver como ela e o esposo dela vem sistematicamente preparando tudo. E toda vez que a gente consegue passar na casa deles, eles levam a gente lá no quarto da neném. E eles mostram um detalhezinho diferente que está lá. São coisas talvez tão simples, mas eles estão organizando com o maior carinho. E eles se prepararam para que essa gestação acontecesse. E enquanto a gestação está acontecendo, eles estão correndo, porque eles sabem que essa vidinha que está se formando, que daqui a pouco vai estar nos braços, não é qualquer coisa, não é um enfeite desse que eu coloco ali, se cair tudo bem, senão não, precisa de todo o suporte em volta. E Deus mostra que é assim que Ele trata comigo e com você.
às vezes nós, a semelhança da poesia ali, do texto do irmão Lázaro, nós vamos crescendo, alcançando a nossa autonomia e vamos achando realmente o nosso Pai Celestial, eu sei viver a vida. E a gente esquece que Ele tem tudo preparado para a gente. A gente esquece que Ele quer ser o nosso Pai, não apenas porque foi quem nos fez, mas é porque quem nos cuida, quem nos conhece em todos os aspectos da nossa vida, em todas as nossas necessidades, das mais profundas às mais exteriores. Deus sabe todas as coisas ao seu respeito. E às vezes nós não temos nele esse Pai, e se temos, parece que esquecemos que Ele prepara tudo à nossa volta. Se tem situações que nós nos apavoramos enquanto seres humanos, é com a nossa subsistência. Precisamos comer, beber, precisamos. Isso não nos tira o sono? Sim. De manhã eu estava conversando um pouquinho ali com o Vanderlei falando, pastor, tem que correr atrás. Não dá para ficar parado, não dá para ficar olhando, tem que viver, tem esposa, tem filho, tem situações da vida que a gente precisa dar conta. Mas a gente esquece que o Senhor sabe que nós precisamos de todas essas coisas. E aí o Senhor diz assim: por que vocês andam ansiosos demais com isso? Por que vocês perdem a paz do coração de vocês? Por que vocês estão tão agitados? Por que vocês estão tão estressados? Vocês não sabem que eu formei vocês? Vocês não sabem de onde vocês vieram? Vocês não sabem que eu estou preparando todas as coisas? Basta que vocês parem, busquem primeiro a justiça, o reino de Deus, e estas coisas eu sei que vocês precisam, e elas estão preparadas. Mas às vezes, estranhamente, a gente insiste em dizer, como o filho pródigo disse um dia: Pai, me dá a minha parte na herança, deixa que eu toco a minha vida. Não quero mais estar debaixo da sua autoridade, não quero mais estar aqui onde o Senhor montou para a gente viver. Não, eu quero viver a minha vida, eu quero. O ser humano tem que fazer isso num certo momento. A gente precisa dar conta da própria vida. Mas quando a nossa relação é com o Pai Celestial, eu jamais posso sequer imaginar que eu posso viver sem Ele, e que eu daria conta da minha vida sem Deus. E se vemos o que vemos na sociedade hoje em dia, nas famílias, nas instituições sociais, nas ruas, os grandes problemas que a gente tem aí fora, a gente estava comentando isso aqui na quarta-feira, não é porque Deus abandonou hoje de manhã, não é porque Deus está ignorando essas coisas, é porque nós achamos que podemos viver sem Ele, que temos condição de achar o rumo sozinhos, e quando na verdade a gente só vai dando cabeçada vez após vez. Aí sentadinho do lado do Vanderlei hoje na escola bíblica, houve uma situação citada aqui, e aí ele disse assim: e às vezes a gente erra de novo, erra de novo, e erra de novo. Aí eu falei: a gente vai perdendo a imagem e semelhança de Deus, que é a capacidade de pensar, de refletir, e a gente vai se tornando meio animal. Eu citei um animal, vou citar um animal que agora, né? E a gente vai ficando meio burro. Pô, escapou. Parece que a orelha começa a crescer, a gente não consegue mais raciocinar, enxergar, e a gente simplesmente, instintivamente, continua batendo, insistindo num erro, como se de tanto insistir naquela situação errada, ela fosse se tornar em algo bom. Não. Você tem um Pai Celestial que pode pegar aquela situação ruim e transformar em algo bom. Ele pode, porque Ele sabe o que é bom para você. Nós temos na igreja o hábito, a Bíblia nos ensina, temos que orar a Deus. Mas você sabia que até a maneira de Deus responder a oração, Ele vai primeiro saber se aquilo é bom ou não? Porque às vezes você está pedindo alguma coisa que aos seus olhos é excelente, é fantástico. Deus está dizendo: se eu te der isso, você não sabe onde você vai parar. Porque você vai se enrolar inteirinho com isso. Você vai se perder inteirinho com isso. A semelhança de uma criança que quer brincar com a arma do papai, sei lá, que é policial, e ela está carregada, e o papai diz: pode brincar, meu filho. A chance de uma desgraça acontecer é muito grande. Então aquele papai prudente diz: eu não posso dar essa arma para essa criança. Eu preciso escondê-la, colocar num lugar onde ela não vai alcançar, porque ela não sabe lidar com isso. E às vezes nós estamos pedindo coisas para o nosso Pai Celestial, Ele não nos dá, a gente se angustia e Ele está dizendo: calma, eu estou cuidando de você. Porque se eu te der,
Vai ser coisa boa. E por último, meus irmãos, uma paternidade saudável alerta com relação aos perigos da vida. E foi isso que nós vemos no relato da criação. Porque Deus chamou Adão e disse para ele: olha, está vendo o jardim? O jardim está à sua disposição. Tudo que eu preparei é para você. Mas eu quero te dar um aviso. Eu quero te dar uma alerta. Eu quero dizer para você que você precisará fazer escolhas na sua vida. E eu quero te ajudar a enxergar onde você não deve ir. Porque se você for, você vai se dar mal. Isso é pai que faz. Isso é quem ama que faz. Porque se eu não amo, se eu não me importo, tanto faz se vai se dar bem ou se vai se dar mal, não me interessa. Mas quando eu amo, eu tenho que chamar a atenção, eu tenho que mostrar o caminho, eu tenho que com insistência mostrar, dizer assim: não põe o dedo na tomada, dá choque, não pegue nessa faca, não pegue nessa árvore, não coma dessa árvore. Ela vai prejudicar você, ela vai destruir você. Tudo de bom que você tem vai cair por terra. Hoje a gente vive tempo difícil, porque para você ensinar algo para uma criança, olha, tem que suar muito. Porque logo que eles conseguem estabelecer comunicação oral com você, que já tem esse nível de compreensão e de expressão, aí fica difícil. Porque os padrões, os costumes, os conceitos que estão aí fora, dentro da nossa casa, na televisão, nas músicas que eles ouvem, nas conversas com os amigos, na escola, na ida da escola, no retorno da escola, os ideais talvez do professor que está lá na escola, e a gente não tem controle sobre essas coisas, e os nossos filhos voltam para dentro dos nossos lares, e não basta você simplesmente dizer é ou não é, você tem que arrazoar com eles. Na época que eu fui criança, que diferente do Eli, por exemplo, no meu caso tem 5, 6 anos atrás, tem tempo, 10 anos no máximo, mas quando eu era criança, quando você, a maioria de nós aqui éramos crianças, nós não discutimos, por exemplo, com os nossos filhos, com a minha mãe. Minha mãe, eu não tinha liberdade de chegar com ela com 10 anos de idade e dizer assim: mamãe, estou gostando da fulana. Porque mamãe ia dar um tapa na minha boca e dizer assim: você não tem idade para isso, vai estudar. E ela não ia dialogar comigo sobre isso. Hoje eu tenho que dialogar com as minhas filhas sobre isso, porque se eu não dialogar com elas, alguém vai fazer, e eu não sei que conselho que será dado. Então eu preciso estabelecer, porque esses assuntos hoje, mais do que na nossa época, estão no meio deles. E se não encontrarem no papai, na mamãe, orientação, conversa franca, para dizer lá não, cuidado, não significa que vamos impedir, mas estaremos fazendo o nosso papel, assim como Deus fez com Adão. Lá não, lá traz sofrimento, isso não é bênção. Uma paternidade saudável orienta, informa, mostra, dá exemplo, anda à frente para que o caminho seja preparado e o pequenininho venha atrás e possa passar em segurança. Você viu como o homem é desajeitado? Nesse vídeo aí? Não sei se a gente consegue achar as mesmas imagens com as mulheres. Acho que é mais difícil. Mas com o homem é mais fácil de achar essas coisas aí, né? Mas quando a gente está falando de coisas sérias, de ensinar o caminho que a criança deve andar, nós não podemos errar. Nós não podemos descuidar. Porque o nosso descuido é a oportunidade para o inimigo das nossas almas fazer um grande estrago, quem sabe, na vida dos nossos filhos. Nós precisamos mostrar o caminho. E para terminar, meus irmãos, como eu disse, não temos a garantia de que mesmo com todo esse esforço, nós conseguiremos evitar as tragédias, as dificuldades, os erros na vida dos nossos filhos. Mas mesmo assim o Senhor nos ensina uma coisa: esta paternidade saudável que Deus me ensina como é, como deve ser. Quando Ele veste, capítulo 3, verso 21,
que Ele prepara roupas de pele de animais para Adão e Eva. Ele está dizendo, apesar do erro de vocês, eu quero continuar cuidando de vocês. E essa é a lição que eu queria que você levasse hoje daqui. Você que talvez não enxerga Deus como um pai nesse nível para você. Você que talvez enxerga Deus como um ser distante, quase que impessoal, inatingível, inalcançável, que talvez você precise fazer muitos sacrifícios para, quem sabe, Ele resolva olhar um pouquinho sequer para você. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que Ele é um Deus presente, que Ele é um Pai que está cercando a gente o tempo todo para dizer, olha para mim, eu conheço você, sei de todas as suas necessidades, sei dos seus erros, e estou disposto a cuidar de você. Ande comigo, está aqui uma roupa para você vestir. Eu sei da sua necessidade, eu sei preparar todas as coisas para você. Queria que você fechasse os seus olhos por um instante, e que você pudesse fazer uma reflexão nessa hora, do ponto de vista de Deus. Que tipo de filho você tem sido? Nós que gostamos de buscar bênçãos em Deus, devemos nos lembrar que a palavra de Deus tem uma promessa, ou a primeira promessa estava ligada a um mandamento. E para que os dias se prolongassem, e para que a vida fosse de sucesso, a primeira coisa que o homem foi ensinado por Deus é honrar pai e mãe. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Deus quer ser seu pai, um pai infalível, um pai que te conhece por dentro e por fora. Eu queria que você fosse embora daqui refletindo nisso. Que tipo de filho ou filha você tem sido para esse Deus que te formou, que preparou todas as coisas para que tudo fosse bem para você, que te alerta, que te aponta os riscos dessa vida, que quer conduzir você em vitórias, em alegria. Qual é o pai? Qual é o pai? Que se um filho pedir pão, vai dar uma pedra para essa criança, diz a Bíblia. É claro que a resposta é nenhum. E aí Deus diz assim, vocês sendo maus, sendo falhas, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais eu darei boas coisas a vocês. Então, nesse dia dos pais, eu pergunto para você, que tipo de filho você tem sido? Querido Senhor, ajuda-nos, Pai, nessa hora, porque nós precisamos enxergar o Senhor como devemos enxergar o Senhor. E o Senhor se revela a nós. O Senhor não é uma produção da nossa mente. O Senhor não é um jeito que inventamos para enfrentar os dilemas da vida. O Senhor, na verdade, é o que há de real e eterno. E se estamos aqui, como ouvimos na canção, é porque o Senhor nos criou. É porque o Senhor preparou o Éden primeiro, o Senhor preparou o ninho, o Senhor preparou toda a condição para que pudéssemos existir. Mas nós confessamos ao Senhor nessa hora, e talvez alguns se juntem a mim aqui no silêncio do seu coração, dizendo, eu não tenho sido um bom filho, eu não tenho reconhecido o Senhor em todos os meus caminhos, a vontade do Pai Celestial não é a que tem dirigido a minha vida. Deus nos perdoa, Pai, todas as vezes que nós queremos ser mais do que filhos, porque o Senhor é e quer ser o nosso Pai a cada dia. Então que cada um de nós aqui, Senhor, aprenda a ter, Senhor, humildade que vem do alto para dizer, há um Deus acima de tudo e de todos, há um Criador e Senhor, há um que me formou, que me conheceu antes do ventre da minha mãe, há um que antes que eu viesse a este mundo já tinha planos para a minha vida. Há um que sabe tudo o que eu preciso. Há um que antes que as palavras cheguem na minha boca, ele já sabe. Este é o Senhor, e só o Senhor é assim. Não há ninguém que possa ser comparado ao Senhor. Nós, como pais humanos,
nos esforçamos muito para cuidar bem dos nossos filhos, mas nunca nos igualaremos ao que o Senhor faz com a gente. O Senhor é o nosso alvo, o Senhor é o nosso espelho. Ajuda-nos, Senhor, não apenas a sermos como o Senhor, mas confiarmos de todo o nosso coração que o Senhor sabe o que é melhor para nós, que vale a pena esperar no Senhor, buscar o Senhor e honrar ao Senhor de todo o nosso coração, mais do que a qualquer outra coisa ou pessoa deste mundo, o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Abençoa assim, Senhor, esta noite, esta mensagem no coração de cada um de nós. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos chegando ao final do culto. Eu tenho